Olá, viva! Estava aqui absorvida a ver umas imagens de facto fantásticas. Então, hoje vamos falar de um assunto muito polémico, contraditório até, e vamos falar de duas oposições, digamos, que é a ciência e a religião. E para começar, a pergunta faz-se: quem criou o mundo? Quem criou o universo? Foi aquela explosão de energia, de átomos, Big Bang, ou foi Deus? Essa é a pergunta. E pensando bem, cada vez mais percebemos que a ciência se aproxima mais da Bíblia. E nós sabemos que o universo, por si só, não cria nada. Portanto, há uma frase científica que diz que para se criar algo é preciso haver uma causa e um agente. Bom, e eu estive a pensar, a causa para quem criou isto tudo. E a causa, eu sei, vocês também sabem, foi o grande amor de Deus por toda a humanidade. E o agente causador foi Deus. Então está escrito em Gênesis 1:1, como tudo foi criado. Diz que foi planeado ao pormenor por um grande arquiteto, um grande engenheiro. Planeou simetricamente, planeou com um grande pormenor. E esse arquiteto foi o nosso Deus, Criador de todas as coisas. É difícil explicar como é que uma massa de átomos, uma explosão de energia, criou toda esta maravilha. Não é que resta dúvidas para algum cristão. Eu creio que todo cristão não tem dúvida nenhuma que quem criou o universo, como está aqui atrás, foi Deus. E então, quem sabe melhor tomar conta desse universo? É mesmo quem o criou, foi Deus. Quem sabe melhor as necessidades do ser humano, do homem? Só o seu Criador, foi Deus. Tenho alguma dificuldade, e provavelmente vocês também, de pensar que uma quantidade de átomos ou de energia toma conta de nós, nos vai suportando. Eu não creio. Eu acredito veemente que foi Deus que nos criou, como está escrito em Gênesis, e criou todas as coisas. Cientificamente, haverá muitos argumentos que vão dizer que são outras coisas. Mas nós sabemos que foi Deus que criou com um grande plano e que só podia ser, de facto, alguém transcendente, eterno, para criar tudo isto e se manter tudo até agora. É engraçado que há um versículo bíblico que está em João 1:7. Provavelmente todos nós já o lemos e não demos ênfase a esse versículo. Mas é um versículo muito interessante. É Jesus a falar com os seus discípulos e diz: o meu Pai continua a trabalhar até agora. Então, Deus continua a trabalhar no universo, na natureza, com os homens, até agora, até este preciso momento. A partir daqui nós não sabemos. Mas Ele continua a trabalhar. O que quer dizer que, imaginando que por uma fração de segundos Ele deixasse de trabalhar, como Jesus diz neste versículo, provavelmente tudo se tornaria um caos. Por isso, eu, e tenho a certeza que todos os cristãos sabem, e têm essa certeza inabalável no coração, que não foi um átomo ou não foi um conjunto de átomos, foi sim Deus, o Criador de todas as coisas. Por isso, Ele vive em nós e nós vivemos nele.
Mas a ciência diz que há outros argumentos e há outros factos. Mas isso tanto importa. Para nós não nos acresce nada. Porque nós temos fé e temos essa certeza. Por isso se chama fé inabalável que foi Deus. Quero-vos dizer que só Deus é que sabe qual é a necessidade da sua própria natureza. Quando é preciso chover, quando é preciso estar sol, as necessidades do próprio homem, só Ele é que sabe, porque foi Ele que criou tudo. E nós, muitas vezes, nos surpreendemos, porque não entendemos e achamos complexo quem é Deus e o que Deus faz por todos nós. Mas o que Deus faz por todos nós e fez desde o princípio até agora foi sempre pelo seu grande amor a toda a humanidade. E isto faz-nos refletir, faz-nos pensar como nós cristãos continuamos a viver o mundo. Vale a pena continuar neste mundo? Vale. Porque foi Deus que o criou, foi o meu Pai, o seu Pai que o criou, e Ele tem uma obra magnífica para todos nós, até ao fim das nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso, todo o argumento científico que podem, muitas das vezes, nos ocorrer com alguma veemência, porque nós vemos as notícias, lemos livros, tenho a certeza que não nos traz dúvida nenhuma, porque sabemos que foi Deus que criou todo o universo. Vamos a Gênesis e vemos lá tudo em pormenor. Tudo o que Ele fez desde o primeiro dia até ao último foi planeado por um grande arquiteto, por um grande engenheiro, por algo tremendo. Manteve-se até aos dias de hoje com um grande poder também e transcendência. E tem que ser com continuidade, tem que ser com constância, e isso só pode ser de algo majestoso, que é o nosso Deus. Portanto, eu deixo-vos a pensar neste assunto. Quem criou todas estas coisas maravilhosas que nós temos e que muitas vezes não damos valor? Para quem não acredita em Deus, eu deixo esta questão. Será que meia dúzia de átomos poderia criar toda esta beleza e dar continuidade a todas estas coisas? Para nós, que sabemos mais e acreditamos que é o nosso Pai Celestial, que é Deus, ficamos ainda mais convencidos como é bom e é um privilégio sermos filhos de Deus. Então, por hoje, fica assim e até uma próxima oportunidade.